Oi pessoal, bem-vindos à nossa aula de contextualização, do livro Isto é Filtro Solar. A gente finalizou esse livro e todo mundo amou, tanto que a gente está fazendo uma dobradinha de Pastor Emílio e o próximo livro que a gente vai ler é o Esther na Casa da Pérsia, do mesmo autor, só que um livro bem mais fino. E agora, na nossa aula de aprofundamento, eu disse contextualização, né, gente? Mas é de aprofundamento. Na nossa aula de aprofundamento, eu separei aqui um aspecto para a gente examinar de uma maneira prática esse aspecto. É um livro bem didático, então eu acho que não ficaram pontas soltas, mas eu gostaria de trazer aqui alguns produtos culturais para a gente analisar. O título dessa aula é ali o grito de desespero, né, que há no coração do homem. A gente viu, eu até separei aqui o texto que a gente estudou de Eclesiastes 3:11, que diz o seguinte: também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, Deus colocou a eternidade no coração de todo homem, não só dos homens crentes. Então, por isso que toda criatura, todo homem feito à imagem e semelhança dele, tem anseios por transcendência, tem anseios por coisas que este mundo não pode suprir, não pode satisfazer. E estudando Eclesiastes, nós vimos como isso se manifesta, né, na busca do homem por satisfação no prazer, por satisfação no trabalho, em obras grandiosas, por satisfação na beleza. Então, todos esses são aspectos que nós podemos observar, né, essa busca por esses elementos de transcendência, por algo que vá além da ordem criada. Esse desejo do homem aponta para quem colocou esse desejo lá, que é o próprio Deus. No livro, a gente viu de maneira muito interessante o pastor Emílio olhando para os elementos culturais e percebendo essas coisas. E hoje eu separei duas músicas para a gente analisar isso de maneira assim gritante, né? De como o coração do homem sem Deus é inquieto. Ele busca algo, mas ele não sabe o que ele está buscando. E, na verdade, ele está buscando a satisfação em Deus. Uma satisfação que, como a gente viu nesse livro, no Isto é Filtro Solar, só Deus, né, é capaz de dar. Mas ele busca isso em muitas coisas. Geralmente, os homens não admitem esse vazio existencial. Eles não dizem que eles vivem nessa agonia existencial. Mas a gente percebe muito facilmente isso nas suas produções culturais. Nem todo homem está disposto, como eu falei, a admitir essas coisas. Mas geralmente quando um homem compõe uma música, por exemplo, ele coloca ali o que está no íntimo do seu coração. E é isso que a gente vai analisar. A gente vai analisar duas produções musicais. Eu vou deixar inclusive o link das músicas, são músicas maravilhosas para vocês aí embaixo. Eu vou colocar o link delas aí. E a primeira dessas músicas é uma música do U2, talvez vocês conheçam. Se chama I Still Haven't Found What I'm Looking For. E fala justamente dessa busca, né? E aí a gente vai colocar aqui... vou falar aqui a tradução para vocês, para a gente ir acompanhando e ver como é realmente um grito. Parece que ele está pedindo, pelo amor de Deus, alguém me diz o que é nessa vida que tem sentido. Porque como o pregador, né, de Eclesiastes fala, parece que todo canto que você vai, você tenta se agarrar às coisas e é tudo vapor. E é isso que a gente pode ver nessas composições. Então ele começa dizendo aqui, gente, eu não vou... Poupem meu inglês, eu vou falar aqui a tradução, né, direto para vocês. Mas vou deixar a letra aí para quem não conhece a música de repente, mas é uma música super conhecida para você dar uma olhadinha. Então ele começa: eu escalei as mais altas montanhas e corri pelos campos, apenas para estar contigo, né? Apenas para estar com você. Eu corri, rastejei e escalei os muros desta cidade, os muros dessa cidade, só para estar com você, só para ficar com você. Mas ainda não encontrei aquilo que estou procurando, né? Aí ele repete, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E esse é o título da música, né? I still haven't found what I'm looking for. Então, é exatamente isso que ele está dizendo. Eu escalei montanhas, eu corri pelos campos, eu escalei os muros da cidade, mas não encontrei aquilo que eu estava procurando. Lembra muito o salmista, né, que diz que não pode escapar de Deus, mas aqui, no caso, é o contrário. Ele foi atrás, ele foi buscar, ele escalou montanhas, ele correu os campos e ele ainda não encontrou o que ele está
procurando, né? E isso a gente vê na música inteira. O U2 é bem conhecido, né, por ter esse tipo de música. Essa música que você vê ali um vislumbre de transcendência. Você vê que, né, é como lá em Atos a gente pode ler, né, como se tateando pudesse achá-lo. Lá quando Paulo está em Atenas, é muito interessante ver essa questão dos produtos culturais. Quando Paulo está em Atenas, ele olha ali para aquele monte de altares, né? E ele diz assim, gente, olhar para os produtos culturais, para aquilo que as pessoas produzem, é muito interessante, porque é uma ferramenta até evangelística. Aí Paulo tá lá em Atenas e ele olha para aquilo ali e ele diz, olha, ali tem um altar ao Deus desconhecido. Paulo conhecia a filosofia e a religião. Inclusive, Paulo cita um dos poetas do povo de Atenas, né? Então, ele estava por dentro dos produtos culturais daquele povo. E ele pega aquilo como um ponto de contato. O Francis Schaeffer fala disso, né? Que na apologética, junto com a evangelização, você deve procurar pontos de contato, né? Então, se eu fosse evangelizar aqui, o pessoal que gosta dessa música, olha, vocês estão vendo esse sentimento aqui de desespero, de procurar em todo lugar e não encontrar o que você procura, foi porque Deus colocou a eternidade no seu coração e você realmente não vai encontrar. E a gente pode fazer isso, pode fazer esse diálogo com a cultura. E Paulo, quando ele está lá em Atenas, ele diz, olha, estou vendo que vocês são muito religiosos, vocês têm muitos deuses. E ali tem um altar ao Deus desconhecido, pois é desse Deus que eu quero falar para vocês. Então Paulo começa o seu discurso falando do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Culminando ali com Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Gente, a sacada de Paulo, né? De olhar ali e perceber, olha, tem ali o Deus desconhecido, pois é dele que eu vim falar para vocês. E quando a gente olha para a cultura, a gente pode também fazer esse tipo de ligação. Aí a segunda música que eu coloquei aí pra vocês é uma música em português, né? Então não vou ficar aqui gastando meu inglês com vocês. É a música Música Inédita, da banda Cidadão Quem. Ela ficou muito conhecida, né? Também na voz do Pouca Vogal, também tem o Thiago York gravou também. Então é uma música que eu gosto bastante e que também fala de alguém que está buscando, gente, mas não consegue encontrar. Eu vou colocar o link aí da música para vocês também. Então, ele começa aqui dizendo, né? Eu acho que eu não coloquei a música inteira, gente, aqui. Mas eu vou ler aqui esse trecho. Se não há nada, porque todos temem perder. Todo esse nada será a vontade de viver, né? Então, se não existe nada além disso aqui, por que todo mundo teme morrer? Por que todo mundo teme, né, deixar de existir? Na mesma casa, na mesa que reparte o pão. Por isso tudo então. Né? Então, para que tudo isso? Para que a gente vai continuar vivendo se nada faz sentido? É a mesma história de Eclesiastes. Se a gente olhar abaixo do sol, realmente nada faz sentido. Comamos e bebamos. Na verdade, nem comamos nem bebamos. Vamos logo morrer porque nada faz sentido, né? Aí ele começa perguntando. Ele olha para a ordem criada e diz: deve existir algo mais do que isso, mas eu não consigo enxergar. Então ele se pergunta: quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer? Não aparece para mim. Estende a mão. Gente, isso aqui não é um grito de alguém desesperado. Estende a mão. Quem é você que eu não consigo te encontrar, né? Estende a mão, trazendo a chuva, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? Então são canções de desalento, né? São canções de corações quebrados que não conseguem enxergar alento mesmo, sabe? Que não conseguem encontrar descanso. A gente pode lembrar da frase clássica de Agostinho, né? Inquieto está o nosso coração. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto em ti não descansar. Gente, é isso que nós vemos quando nós olhamos para essas produções culturais, musicais, né? Nós encontramos corações sem descanso. E isso deve produzir no nosso coração, né, primeiro, uma constatação de que Deus realmente colocou um anseio no coração de todo homem que só Ele mesmo é capaz de satisfazer. Isso também deve constranger e comover o nosso coração, né, mover o nosso coração em amor pelas pessoas que não conhecem a Deus.
Porque essas pessoas, muitas vezes a gente pensa muito em aspectos práticos, né? Ai, fulano tá atolado na bebida, na droga. Gente, mas esse vazio existencial, esse desespero existencial, também é uma das consequências da queda. E as pessoas vivem nesse mundo sem sentido. Gente, viver sem sentido deve ser uma coisa horrível, porque o cristianismo nos dá esse sentido de vida. Nós encontramos, né? É como C.S. Lewis diz lá no Cristianismo Puro e Simples, quando a gente encontra Cristo, com Ele, nós o encontramos e encontramos com Ele todas as coisas. Nós encontramos sentido para todas as coisas. O C.S. Lewis também diz, né? Creio no cristianismo como creio que o sol nasceu. Não porque eu posso ver o sol, mas porque por meio dele eu posso ver todas as outras coisas. Então nós conseguimos enxergar toda a realidade de uma perspectiva que faz sentido, mas essas pessoas não conseguem enxergar sentido na realidade. Como eu disse para vocês, nem todo mundo vai ser claro com relação a isso. As pessoas vivem tão no piloto automático que elas podem nem se dar conta ou podem demorar muito a se dar conta desse vazio existencial em que elas vivem. Mas pessoas mais sensíveis, elas vão viver nessa agonia, nesse desespero. E nós devemos ter compaixão dessas pessoas, né? Esse é mais um dos motivos pelos quais nós devemos pregar o evangelho para esses corações que produzem canções de desalento, que produzem essas canções de desespero, esse grito, né? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Quem é você? Por que você se esconde? E nós podemos apresentar o nosso Deus, que dá sentido a toda a existência da vida, para essas pessoas. Ele não se esconde e nós podemos apresentar, nós podemos mostrar, né, o nosso Senhor a essas pessoas. É isso, pessoal. Eu quis fazer esse exercício bem prático aqui com vocês, olhando para essas duas músicas que eu gosto bastante. Eu espero que vocês também façam esse exercício. Se vocês tiverem músicas que vocês identificam esse tipo de coisa, vocês podem colocar lá no grupo também e a gente pode bater um papo. Até a próxima live, na verdade, até a próxima aula, porque temos aí a aula de contextualização do livro Esther na Casa da Pérsia, que é a nossa próxima leitura. Eu espero vocês, até mais!